não estava bem, né? Foi o diácono Raul que passou. E na outra quarta nós tivemos a reunião, que veio os obreiros do campo. E hoje nós vamos acabar de falar sobre o que é abundância, porque ficou algumas coisas para trás para poder estar falando. Nós falamos o que é abundância, o significado da palavra abundância. É grande porção ou quantidade ou recurso, quantidade excessiva, superior ao necessário. Então, é algo, né, além daquilo que se há na expectativa. A Bíblia fala que Deus é aquele que faz muito mais além do que nós pensamos ou pedimos ao Senhor. Ele faz muito mais além do que nós imaginamos. Porque na sua mão está tanto o querer como o efetuar. Tudo está nas mãos do Senhor. Então nós falamos alguns pontos aqui de abundância, né? E hoje nós paramos em João 10:10, irmão, que foi o versículo que nós paramos, que Jesus ensina que ele é o bom pastor, usando, né, ali ele fala sobre que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e tenhamos essa vida o quê? Em abundância, né? Mas a gente sabe que para que chegue a abundância de Deus na nossa vida, nós passamos por vários processos. Existem vários processos na nossa vida. Não é assim, de mão beijada. Não. Tudo tem um processo. A salvação é pela graça. Salvação é pela graça de Deus. Mas as bênçãos de Deus, elas necessitam de um esforço de cada um de nós, irmãos. Cada um. Porque bênção não é por merecimento, não é por apadrinhamento. Não, eu gosto, Deus fala assim, eu gosto demais dele, eu vou dar uma bênção para ele. Não, não é assim. Então, Jesus, ele nos mostrou que enquanto o ladrão veio para roubar, matar, destruir, ele veio para dar vida, e essa vida com abundância. Às vezes algumas pessoas pensam assim, mas eu não tenho essa vida de abundância que Jesus falou, não. Aí, na última vez, nós citamos Isaías, capítulo 1, versículo 18, 19, que fala que, está lá, que se nós quisermos, se quiserdes, o que vai acontecer? Nós vamos comer o quê? O melhor da terra. Aí é condicional. Por quê? O profeta Isaías vai dizer assim, se quiserdes, ou seja, vai depender se eu vou querer, se você vai querer. E aceitar o quê? O propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, vem as dificuldades, vem as oposições, vem, né, as dificuldades. Sempre teve as dificuldades, tem as oposições, dentro do propósito de Deus. Deus tinha um propósito para curar Naamã, mas dentro desse propósito tinha o quê? Tinha Naamã aceitar que maneira que Deus ia fazer. Então nós também temos que aceitar a maneira como Deus vai trabalhar na nossa vida. E é aí que às vezes nós deixamos a desejar, porque muitos cristãos, muitos crentes não aceitam como Deus vai agir, como Deus vai trabalhar na vida dele. Então nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos, na sequência, falar desta abundância em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 6. Segunda carta de Paulo, capítulo 9, versículo 6. Olha o que Paulo fala. E digo isto: o que semeia pouco,
pouco também ceifará. E o que semeia em abundância, o que acontece? Em abundância vai colher, né? Ceifará. Então, Paulo ensinando a igreja aos coríntios, aqui, irmão, às vezes a pessoa pensa que é a contribuição que nós temos, que é o dízimo aqui. O dízimo já é um compromisso que nós temos com Deus. O dízimo já é um mandamento, é uma palavra que Deus já deu tanto antes da lei, na lei, depois da lei, no Novo Testamento. É aí. Agora, quando nós semeamos na obra de Deus, a minha oferta, a sua oferta, ela é uma semente. Sabia? E esta semente, ela vai produzir, ela vai brotar, ela vai nascer, e ela vai dar em conformidade à proporção que você plantou, que você semeou. Aqui Paulo fala bastante claro, o que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que tem dó de semear, porque você fica olhando assim, ó, o risco que os agricultores, eles têm. Chega o tempo do plantio, às vezes não está chovendo, às vezes nem sabe se vai chover. Eles têm que fazer o quê? Lançar a semente na terra. Independente se está... Que jeito que vai ser. É um risco. E nós, às vezes, não temos isso na obra de Deus. Nós queremos ser abençoados. Nós queremos a bênção. Nós queremos abundância. Mas a gente tem medo de semear na obra de Deus. A gente tem medo de dar algo para Deus e pensar assim, que vai fazer falta depois, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Não. E nós retemos. Aí, veja bem, digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. A colheita é pouco. Aí já tem aquele que faz o quê? Que semeia muito. Tem uns que plantam, vamos supor, pessoa ele planta ali, tem um que planta, ele tem, vamos supor que ele tem 100 alqueires de terra. Ele fala, não vou arriscar não, eu vou plantar só 50. Vou plantar tudo não, porque se eu perder, eu perco a metade. Aí o outro tem lá 500 alqueires de terra, ou 1000 alqueires de terra. Eu vou plantar tudo. Eu vou semear semente em tudo. E ele semeia. Quando chega, a chuva vem no tempo certo, na hora certa. Aí chega na hora da colheita, ele vai ter colheita no quê? É abundante. Abundância. Mas ele fez o quê? Semeou muito. Agora, irmãos, ele semeia, o agricultor, ele semeia na terra. Na terra. Nós semeamos em quem? No reino de Deus. O reino de Deus falha? Não falha. O problema nosso é medo que nós temos de fazer um investimento nas coisas de Deus. E nas coisas de Deus que é o certo, irmãos. Mas eu não vou... Ixi, Deus, eu senti no meu coração dar essa oferta aqui, mas eu acho que eu não vou dar não. Já dou meu dízimo, não gosto dessa oferta aqui. Sei lá o que vai acontecer. Não. E Deus pôs no coração. E a pessoa fica, como se diz, fazendo luxinho para não fazer. Aí quando chega... Aí já tem aquele que não tem dó, irmãos. Já tem aquele que é mão aberta para as coisas de Deus. Aí quando, de repente, do nada, ele está colhendo. Aí o outro olha, mas, Deus, o senhor é injusto. Fulano ganhou, olha o que ganhou dessa vez. Olha a prosperidade dele, eu também sou fiel ao Senhor, eu também faço isso, faço aquilo.
Mas o medo nosso de semear no reino de Deus, irmão, às vezes priva muitas bênçãos da nossa vida. Salomão, no capítulo 11 do livro de Eclesiastes, ele fala assim, ó, ei, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo o colherá. Vai pegar, vai. Depois ele vai dizer assim, ó, olha, semeia de manhã e semeia também à tarde, porque você não sabe qual semente vai prosperar. Semeia as duas. Ah, mas... Aí nós ficamos, irmãos. Nós ficamos. Como se diz? À mercê das bênçãos de Deus, porque às vezes nós negligenciamos. Nós queremos a abundância de Deus. Mas para que haja abundância de Deus, eu tenho que plantar no reino de Deus. Eu tenho que semear no reino de Deus. Isso fala tanto nas coisas espirituais, tanto nas coisas materiais. Você quer ser usado nas mãos de Deus? Você tem que semear no mundo espiritual. Você quer ser próspero na sua vida? Você tem que semear também no reino material também, de Deus também. Implica as duas coisas, para nós vermos o que? A abundância de Deus na nossa vida. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, irmãos, os inimigos de Isaac entulhavam os poços de Isaac, todos. Mas Isaac venceu em todos eles. E por último, Deus deu um poço de uma torrente de água. E ainda diz assim, Isaac semeou naquela terra. E Isaac semeou naquela terra e colheu o cêntuplo. O que é o cêntuplo? Pensou? Você receber 100 vezes mais do que você plantou? Não é um investimento? Ah, mas só que Deus demora. Irmãos, não importa a hora. Deus sabe da hora certa. Deus sabe do momento certo. Sabia? Porque às vezes se Deus pôr na nossa mão agora, vai evaporar. Aí Deus fala, lá na frente você vai passar um problema e você vai precisar. Então eu vou deixar para abrir a porta quando estiver chegando o problema, que você vai ter como solucionar o seu problema. Mas nós não entendemos isso. Nós não entendemos. Nós queremos que Deus abençoe. Nós só queremos que Deus abençoe. Nós só queremos que Deus faz. Eu quero que o Senhor faz, Deus. Quero que o Senhor faz. E tem crente que até briga com Deus. Eu pastoreei num lugar que chegou um irmão, veio pessoas de outras igrejas, de outros estados, de toda parte do Brasil, irmão. E alguns foi na igreja. Aí tinha um lá que ele, eu era novo, obreiro, estava com 1 ano e pouco pastoreando. Chegou o pastor, ele conversava com a grossura dessa igreja. Parecia um trovão. Ô pastor, o negócio é o seguinte, se o senhor não pôr Deus na parede, aqui não vai não. Falei, misericórdia. Falou desse jeito para mim, falou, se o senhor não pôr Deus na parede, falei, quem sou eu para pôr Deus na parede? Deus só faz assim, ó, pum, pá, já era. Oh, Deus faz, irmãos. Deus faz de acordo com a sua vontade. E Deus vai fazer de acordo com o que Ele combinou com você. Ele não vai fazer nem mais nem menos. É o que Ele combinou. Lembra daquela parábola que fala lá, que um começou a trabalhar de manhã na terceira hora, a outro na sexta hora, o outro na 9ª hora, outro na 10ª hora. E todos eles, Deus falou, o dono falou assim, ó, eu vou te pagar tanto. O que começou primeiro foi tanto, e o que começou por último foi o mesmo tanto do que começou primeiro. Quando o dono da vinha estava acertando com ele, os que começou primeiro, viu que os que começou por último, trabalhou só 1 hora, estava recebendo do mesmo tanto deles. Falei, mas peraí, está errado isso aí, ué, não é, começou cedo.
E eles estavam 1 hora. Eu combinei com você quanto? X. Pois é, eu te paguei? Paguei. Ah, mas eu combinei com eles também. Você está achando ruim de eu fazer o que eu quero do que é meu? Ainda escutou ainda. Então, às vezes, irmãos, nós temos medo. Nós não temos aquela confiança que nós precisamos de ter em Deus. De que Deus vai fazer, irmãos. De que Deus vai fazer. De que Deus vai operar. Ah, mas será que vai ser abundância mesmo? A crise está feia. A crise nunca foi bonita. Em todas as épocas, a crise foi dificultosa para todo mundo. Mas a igreja de Jesus, irmãos, desde lá de Gênesis, quando Deus começou a trabalhar com o seu povo, até Malaquias, e de Mateus, até Apocalipse, Deus não deixou o seu povo envergonhado. Deus não deixou. E nem vai deixar. Então, Paulo ele fala, olha, o que semeia, pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Então não podemos ter medo de semear no reino de Deus. Não podemos ter medo de lançar a semente. E outra, irmão, não é lançar a semente e ficar esperando assim, com aquela ansiedade, ansioso. Ai, será que dia que Deus vai me devolver de volta? Será que dia? Ai, está demorando. Estou passando aperto. Eu estou apertado e Deus não... Você entendeu? Não tem desse negócio não. Lançou a semente. E quando nós lançamos a semente, tem alguns processos. Você lança, cobre ela com terra, aí ela precisa do quê? De água. Ela precisa do quê? De água. E água para nós significa o quê? A palavra. Nós precisamos da palavra. Ela precisa do sol, sim ou não? E nós também precisamos do sol. Quem é o sol? Jesus, ele é o sol da justiça. Nós precisamos. Depois, a semente, ela precisa, depois que ela nasceu, ela precisa do quê? De cuidados. E é o que às vezes nós não sabemos fazer, é cuidar do que Deus deu para nós. Tem gente fazendo de qualquer jeito, dizendo, não, é para Deus mesmo, é para Deus, isso aqui é para Deus, Deus não vai reparar isso não. Mas quando nós vamos fazer para os outros, nós fazemos de que jeito? Você chama os outros, irmão, você chama os outros para comer lá, para almoçar na sua casa, para jantar na sua casa. O que acontece? Talher que nem os filhos nunca comeu, nem o marido e nem a mulher comeu. É para visitante. Sim ou não? É ou não é? Não, falei, pode parar com esse negócio. Comprou o prato aqui, comprou hoje, prato novo, nós vamos comer com ele hoje. Ah, que visita? Não, é para nós. Então nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, ter medo. Por isso que Paulo fala à igreja de Corinto, né, dessa forma. E tem mais. O conceito bíblico de plantio e colheita se refere ao princípio da multiplicação sobrenatural e divina do reino de Deus. Então, Deus multiplica a sua semente. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jesus perguntou aos discípulos, o que vocês têm para dar para esse povo comer? O que eles falaram? Vai lá na cidade e compra pão para esse povo. O que eles falaram? O Senhor, nós temos apenas 200 dinheiro. O que é para esse povo tudo comer? Mas tem aqui um menino que tem, o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Você pensa bem, se aquele menino, aquele moço olhasse,
e falar assim, ó, não, vai jogar fora, vai desperdiçar. Porque é muita gente, isso aqui não dá nem para o cheiro. Mas quando nós lançamos na mão do Senhor, irmãos, a multiplicação sobrenatural, sabe o que é multiplicação sobrenatural? É aquela assim, que você paga as suas contas e não sabe de onde saiu o dinheiro. Fala, eu não sei o que aconteceu, eu paguei minhas contas, ainda sobrou. E eu estava com medo de não dar, e sobrou. Mas da onde que saiu? É o Deus da multiplicação. É o Deus do sobrenatural. 15 mil homens, fora mulheres e crianças, alimentou. E o que aconteceu? Sobrou. Ainda sobrou. 12 cestos cheios de pães. Por quê? Porque é o Deus da abundância, irmãos. É o Deus da abundância. O problema é que a nossa confiança é assim, ó. Nós vamos para Deus assim. Uma vez, teve um pastor muito renomado aí no Brasil, que ele falou assim, que os crentes, ele é de outra igreja, de outra denominação, ele falou assim, que os crentes da Assembleia de Deus tinham mão de samambaia. Quem já viu mão de samambaia? Já viu a ponta da samambaia? Que jeito que ela é? Ela é fechada assim, ó. Ela é fechada. Ela é dessa forma. Aí ela não abre. Para o reino de Deus, irmãos, nós não podemos ter medo. Você vê, as pessoas investem em jogatina, jogo de azar. As pessoas gastam uma fortuna em jogo de azar, investindo naquilo lá, para ver se fica rico. Para ver se consegue algum. Quantas pessoas nesse fim de ano agora sonhou com quase 1 bilhão? Com 1 bilhão, quase 1 bilhão, está morto. É só eles achar a tua casa. Já era. Agora, para o reino de Deus, tinha uma pessoa, irmãos, parece até brincadeira, né? Ela trocava uma nota de... Lembra quando tinha aquela nota de R$1? Depois, antes da moeda? Tinha uma nota de R$1, ela era verde, né? Ela era verdinha. Ela trocava aquela nota de R$1 em 10 moedas de 10 centavos. E falava assim, dá para 10 dias de oferta. Mas nunca faltou 10 centavos para ela, irmão. Quando ela precisava, ela tinha 10 centavos. É o que você está plantando. É o que a gente planta. É o que a gente planta. A gente tem medo. Ah, mas... E outra, irmão, não é fazer barganha com Deus não, viu? Eu vou pôr aqui porque se eu der 100, amanhã Deus me dá 200. Mentira. É mentira. Não é assim não. Lança a tua. E depois, de quanto? Muitos dias. Pode levar 1 ano. 10 anos. Você entendeu? Aí a pessoa quer um resultado repentino. E não é assim. Irmão, pode ter certeza, irmão. Se nós confiarmos no Senhor, Deus nos deu esse propósito de abundância para esse ano. Se nós confiarmos no Senhor, pode ter certeza, a abundância vai ser super abundante. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus está. Vocês lembram? Quando José estava no Egito, que ele revelou o sonho de Faraó,
E Faraó falou assim, olha, não tem um homem nesse reino aqui que possa comandar esses 7 anos aí de bonança, 7 anos de miséria, não ser o seu, hein? Você vai ser o governador do Egito, você vai plantar. Irmãos, e a Bíblia diz que José plantou ou não plantou? Plantou. E o que eles plantaram, deu para passar os 7 anos de bonança e ainda sobrou para os 7 anos de miséria. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a Bíblia diz que José, tudo que ele punha a mão, prosperava. Tem gente que tudo que põe a mão, acaba. Ué. Ó, você vai mexer, você vai trabalhar aqui na obra, você vai fazer isso aqui, ó, tal. Você vai trabalhar com esses, dali a pouco, está só eu sozinho, olha lá. Cadê o povo? Ah, não, Deus me livre, que eu não aguento. Não, eu não, credo. Você entendeu? Dessa forma. E nós temos que confiar. José confiou. José sabia, falou, Deus vai me fazer prosperar aqui no Egito. Deus vai dar abundância aqui no Egito. E na passagem de ano, até falei para os irmãos que quando Faraó falou assim, busca a tua família, busca os teus irmãos, busca o teu pai, e tem mais, José. Você vai pegar o melhor do Egito, vai ser para a tua família. O que ele estava dizendo? O melhor que o mundo tem aqui, o melhor, irmão, que o mundo tem, ele estava falando, não é de festa, essas coisas aí que vocês estão vendo, não. Era o bem para nutrir a nossa vida, roupa, tudo. O melhor é da tua família, José. E depois você vai lá e dá aquelas terras, as melhores terras para eles. Só que Deus, irmãos, Ele é fiel. Se nós quisermos a abundância de Deus, Deus vai fazer. Igual acabamos de falar aqui, que o conceito bíblico de plantio e colheita refere-se ao princípio da multiplicação sobrenatural e divina do reino de Deus. Quanto mais semearmos, mais vamos colher. Mas se eu semear e não colher, aí não adianta nem semear, porque a Bíblia fala, tudo que não é feito por fé é pecado, acaba virando pecado. Tudo que não é feito por fé, e nós temos que fazer por fé. E não tem aquele negócio, mas será que vai fazer com isso aqui? Se eu der isso aqui, o que eles vão fazer com isso aqui? Não tem desse negócio. Quando o Barnabé vendeu o terreno e depositou o dinheiro da herdade dele, ele não falou, ô pastor Pedro, o que vocês vão fazer? Eu estou trazendo, o que vocês vão fazer com isso aqui? Não, falou, tá aí, ó. Supra aí o que tem que suprir, faz o que tem de fazer, ajuda quem tiver de ajudar, e pronto, acabou. É isso. Vamos mais. Quanto mais semeamos, mais vamos colher. Se for bom o que semeamos, colheremos coisas boas. Tem um versículo, é um dos profetas menores, quase nesse sentido. Se eu plantar vento, eu vou colher o quê? Se eu plantar ódio, veja aí, colhemos coisas boas. Interessante desta passagem que Deus pode fazer abundar toda a graça. Deus pode fazer abundar toda a graça. Paulo escreveu aos santos de Corinto e explicou que os membros da Macedônia haviam doado voluntariamente aos necessitados. Então Paulo fala assim, olha irmãos, aos irmãos de Corinto, fala assim, ó, os irmãos da Macedônia, eles doou voluntariamente, não precisou de brigar com eles, ninguém fez cara feia, ninguém ficou irado, ninguém ficou nervoso. Cada um contribuiu, né,
E ninguém pôde reclamar e ninguém pôde falar nada. Ainda diz, Paulo, ele incentivou os santos de Corinto também a seguir o exemplo do Salvador, doando aos pobres. Paulo ensinou sobre as bênçãos que advêm àqueles que com alegria doam aos pobres. Veja bem, Provérbios 19, 17. Provérbios 19 e 17. Veja aí, ó. Paulo, né? Que nós temos. Paulo mostrou para a igreja de Corinto sobre a doação que se faz aos pobres, aos necessitados, né? Que precisavam de ajuda. Aí Salomão vai escrever, dizendo. Pode? Ao Senhor empresto que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Olha aí, irmãos. A igreja da Macedônia ajudou a socorrer aos pobres, aos necessitados. Aí Salomão, ele fala o quê? Olha, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Quando você se compadece de alguém que precisa, você está emprestando para quem? Para Deus. E Deus paga? Paga. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Deus não esquece, não precisa ficar jogando na cara dele, não. Ele não esquece. Ah, mas por que acho que ele esqueceu, porque ele falou para mim que ia fazer isso, não fez até hoje, porque não chegou a hora. Você não está preparado para receber. Porque tem coisas para nós receber, Deus tem que nos preparar, e nós temos que estar preparados. Tem gente, ô Senhor, me dá pede um carro, irmão, que não tem condição. Deus, eu quero uma Hilux. Aí Deus te dá a Hilux. Como é que você vai pagar documento? Todo ano. Uma Hilux está o quê? 400 mil? Hã? 400 mil. É 4% do valor dela para você pagar todo ano. Vai dar com 16 mil. Você vai ter que vender ela para pagar. Então tem coisa que Deus, não adianta nem pedir para Deus, que Deus não vai te colocar em problema. E se você insistir, fala, então você quer problema? Toma. Então veja, ao Senhor empresta o que compadece do pobre. E Ele quem? Deus, lhe pagará o benefício. Porque quando você ajuda alguém, você está fazendo o quê? Um benefício, você está ajudando alguém. E Deus vai lhe retribuir. E vai lhe retribuir numa hora que você menos espera. Às vezes você vai falar, gente, oh meu Deus, eu precisava hoje, não pode passar de hoje. E dali a pouco, Deus fala assim, era para esse dia, você esperou muito lá atrás, mas era para esse dia, porque eu sabia que hoje você ia precisar dessa ajuda. Então, não tenha medo também de beneficiar a pessoa que necessita, irmãos. É lógico que hoje a gente tem que ficar esperto. Porque tem uns que aparecem e falam limpa na igreja. Já passou uns por aqui. O último que passou aqui deixou o irmão aí com um problema dificultoso. Vem com aquela carinha. Nossa, tadinho, é humilde, né? Ai, não, sabe o que é? Meu fogão, a trempa está entupida. Nossa, coitado. Tem 5 crianças aqui. Ô, irmão, olha para você ver. Eu não vou chorar, não. Vou fazer um levantamento primeiro. Ah, mas não deu outra.
Ajudou numa semana, na outra, cadê eles? Vazou. Sumiu do mapa. Então a gente tem que ficar esperto também. A Bíblia fala que para ajudar o pobre, o necessitado, mas é os verdadeiros, porque tem os falsos. Sabia que tem os falsos? Que vem, cai de paraquedas e sabe que o povo de Deus é humilde, é simples. E Jesus fala assim, vocês têm que ser simples. Mas antes de vocês serem simples, vocês têm que ser prudente. Igual serpente. É. Quer dizer, eu estou aqui, a serpente está lá. Se me pisar, eu mordo. Não me pisa não, senão eu... Você tem que saber também que não é qualquer pessoa que... Nossa, tá de... Irmão, tem gente que lambreca os meninos, surge tudo. Pra você ficar com dó. Tá cheio disso, irmãos. Aí você, nossa, tadinho. Aí você tira da sua casa, da boca do filho, some. E Jesus? Quer nem saber de Jesus, irmão. Quer não. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em Filipenses, olha o que Paulo vai falar em Filipenses, irmão. Em Filipenses capítulo 4, versículo 12. Tem gente que ama o versículo 13, né? Não ama? O versículo 13? O que é que fala no versículo 13? É Nossa. tema de festa, é tema de... Pode falar. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Não, só aí por enquanto. Então veja bem, Paulo fala assim, ó, sei estar abatido, eu sei estar abatido. Mas o meu abatimento não vai abater outros não. Porque tem uns que se abate e abate os outros. Paulo, eu sei estar abatido. Sei também ter o quê? Abundância. Irmão, nós sabemos ter abundância? Nós não sabemos. Porque quando nós temos abundância, nós queremos acabar com tudo de uma vez. Você não consegue olhar dentro da geladeira e ver aquele monte de Danone, ver aquele monte de carne, de coisa. Lambe tudo, quase tudo de uma vez, é uma semana. A gente não sabe. Eu tomo por base, eu fico vendo. Tem casa que se comprar um pacote de bolacha daqueles de chorãozinho, eu não vou fazer propaganda, que vocês sabem do qual, é um dos melhores que tem. Né? Tem gente que come com cautela. 2, 3, e nós, enquanto não vê o último chorãozinho indo embora, isso é só no amanhã. Então a gente tem que saber ter abundância também. Eu tenho abundância, mas se eu comer tudo de uma vez, acabar de uma vez, vai acabar. E amanhã? Aí é aquele ditado, né? Tem o oi maior do que o repoi. Aí Paulo diz, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Aí eu te pergunto, nós estamos instruídos para estar abatido? Nós estamos instruídos para estar, para ter abundância? Para padecer necessidade? Nós estamos instruídos para isso? Ah, mas eu sou crente, a Bíblia fala que eu fui moço, agora eu sou velho, mas nunca vi a sua descendência. Mas teve um momento que homens de Deus passou momentos difíceis. Mas foi um momento de prova. Foi um momento que Deus provou. Foi um momento que Deus provou. Então Paulo fala, em toda maneira
e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter o quê? Fartura, e a ter fome. Irmãos, aqui fome aqui, para falar a verdade, eu e você, nós aqui, nós nunca passou fome. Passou? Quem aqui passou fome? Esses aqui passaram fome. Mas eles soube enfrentar o momento. Porque, pastor, mas tem hora que me dá fome. Não, irmão. Você imagina para você ver, você levanta 6 horas da manhã. O que você faz? Café, leitinho, quem toma leite, um pãozinho, alguma coisa. 11 horas. 2 horas. Depois tem a janta. De primeiro jantava 4 horas da tarde. Hoje o povo mudou tudo hoje. Mudou. Mas era 3 horas da tarde, 4 horas, nós já estávamos jantando. Quando era 8 horas da noite, tinha que tomar alguma coisa. Você passa fome? Nunca. Fome é você ficar aí uma semana ou mais, sem ver nada. Sem ver nada. Esses dias eu estava vendo um pessoal, irmãos, no fim do ano, irmãos, num país, correndo atrás do camundongo. Aí eles pegou aquele camundongo grande, o rato, e tirando o pé dele para fazer assado. E alegre ainda. E alegre. E nós tem tudo na mão hoje. A melhor carne, irmão. A melhor carne. Por mais que seja uma carne de segunda, mas tem ver que é carne de segunda, mas se cozinhar na panela de pressão, vai ficar uma beleza. É vira picanha de segunda. Né? Você pensa bem para você ver. Aí as pessoas lá, brigando. Sabe quando chove? Tem uma época do ano que chove e dá muita tanajura. Aquelas formigonas. É chover lá, parece. Eles pegando aquele monte assim, enchendo a panela e fritando. Eu pergunto, se eu começar por mim, vou começar por mim, eu vou ser verdadeiro. Eu não tenho estômago. Não desce. Não vai. A fome, irmão, dói. A fome dói. Mesmo que você não tenha nada, acabou lá na sua... Eu lembro quando nós éramos meninos. Às vezes, meu pai trabalhava na usina, sofrimento danado, uma pobreza danada. Acabava as coisas. Nós íamos o quê? Lá na minha avó, a mãe mandou pedir 1 litro de arroz. E naquela época, sabe qual arroz que era? É aquela canjiquinha que vendia na máquina de beneficiário antigamente. Uns grãozinhos, tudo quebradinho. Aqui você faz isso, jogar na parede, dá para fazer reboque, de teto, de parede. A gente soube passar isso. Agora, quando vem a abundância, a gente tem que saber também, irmãos. Às vezes Deus te dá, olha aqui, Jesus. Sabe por que às vezes Deus te dá abundância? Para ver se você tem coragem de ajudar quem precisa. Teve um empresário agora esses dias, ele falou assim, ele está doando 50% da fortuna dele, irmão. Rico, mas põe rico nisso. Ele está doando 50% da fortuna dele. Ele falou assim, Deus me deu isso aqui para me ajudar alguém. Eu não vou levar isso aqui, então eu estou doando isso aqui. 50% da fortuna, e a fortuna dele não tem nem como explicar. Você entendeu? Então Deus nos dá abundância. Mas quando eu ver um necessitado, eu tenho que fazer o quê? Estender a mão.
Estender a mão. Por quê? Porque um dia Deus estendeu a mão para a minha vida, para a sua vida. Não tem aquele hino que fala: a minha alma estava longe dos caminhos de Deus. Eu era pobre, perdido, pecador. Quando ele estendeu suas mãos para mim. E mudou, irmãos. Eu pergunto aos irmãos que quem passa mais de uma semana sem ver carne? Só se você não gostar. For, aqui, como é que chama aqueles que comem vergonha? Só se for. É? Apesar que agora está dando medo, a carne está dando medo. Você chega na açougue e já fica olhando de longe, de medo. É? Mas Paulo fala: em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, a ter abundância e padecer necessidade. Será que nós estamos preparados para padecer necessidade? Irmão, há uma preparação tanto para nós padecermos necessidade e há uma preparação tanto para nós termos abundância também. Porque tem gente que quanto mais abundância, mais ele gasta. Ele está vivendo com 10 mil, se ia ganhar 100, o 100 não dá. Por quê? Porque quanto mais vê, mais quer. É uma tentação, irmão, principalmente no começo do ano. É a queima total, 70% de desconto. Tudo em 10 vezes. Oferta, tentação. É a tentação mesmo. Ah, é? Depois, a pessoa padece necessidade, não sabe por quê. Fala: Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? É? E tem uns que ainda culpam até o inimigo. Até ouvi um pastor falando que a irmã foi lá: pastor, ora para mim, olha, que o inimigo usou meu cartão. Você deu a senha para ele? Ué, ela não deu conta de alcançar mais o cartão, mas foi ela, não foi. Eu acho que o inimigo vai comprar, irmão. O inimigo não compra nada, não, hein? Não, é a gente. E hoje eles estão te dando cartão de graça, te oferecendo assim, a torta e a direita, cartão com 5 mil de crédito, cartão com isso. Pode ter o nome no Serasa, aí vai acabar de afundar o resto ainda. Você entendeu? Então a gente tem que saber, na hora da abundância, porque acho que tem hora que Deus dá abundância para a gente falar assim, ó, resguarda um pouquinho, mas a gente não sabe, a gente não se educa, nós não se educamos na nossa vida financeira, na nossa vida social, nós não reeducamos. Depois, a gente quer que Deus faça a qualquer custo um milagre. Deus fala: não vou fazer milagre, não. Se eu fizer, você vai fazer outra bobeira pior do que maior do que um milagre. Você vai fazer pior do que um milagre. Para encerrar, irmãos, sei passar necessidade. Para o homem natural, passar necessidade é uma situação desesperadora. Para o homem natural, passar necessidade é uma situação desesperadora. Alguns chegam até a tirar a vida. Alguns chegam ao suicídio. Porque está passando necessidade, mas não tem Cristo, irmãos. Por isso que é a diferença que Paulo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque muita gente fala assim, ó, eu posso todas as coisas naquele que me... Mas Paulo está falando do posso todas as coisas no quê? No contexto atrás. Eu posso passar necessidade, eu posso passar
padecer necessidade, eu posso passar por isso, posso passar por aquilo, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós temos que aprender, né, com essa palavra. Para o servo de Deus que sabe passar necessidade, ele não se torna motivo de fraqueza, desânimo ou revolta, mas um impulso que leva a aproximar-se mais e mais do Senhor. Quando nós vamos passar necessidade, essa necessidade nos coloca mais diante de quem? De Deus. Diante do Senhor, porque nós vamos para a oração, nós vamos para a consagração, nós vamos para o jejum, nós vamos para a igreja. Você pode ver, tem gente que para ficar firme com Jesus, vai ter que passar a luta, vai ter que passar dificuldade até na volta de Jesus, porque se ele tiver um pouquinho de bonança, o que acontece com ele? Ele vaza, você não acha ele. Onde você está, irmão? Hoje não deu para mim ir no culto, pastor. Eu estou aqui no ranchinho que Deus me deu. Glória a Deus. Domingo você vem na escola. Vou em nome de Jesus. 10 horas não veio. Aí, irmão, você não veio na escola? Então, pastor, o negócio é o seguinte, rapaz. Deu uma chuva aqui na roça, aqui no ranchinho. Aqui, né, que Jesus me deu. E andou quebrando umas coisas, eu vim cá arrumar. Aí desvia, já era. Então, agora o homem de Deus, que sabe passar necessidade, fala: Deus, agora é eu o Senhor, o meu tempo é do Senhor, é eu o Senhor, pronto. Você pode ver que tem crente que fica doidinho, além de não orar, se ele chegar aqui agora, ele chega aqui, pelo amor de Deus, pastor Lázaro, ora para mim, viu? Ora para mim, viu? Pastor Eli, ora para mim. Mano, ora para mim. Gabriela, ora para mim. Rosinei, ora para mim. Todo mundo vai até chegar lá. É pecado pedir oração? Sim ou não? Mas eu tenho que pedir oração, mas eu tenho que... Tem gente que só pede. Só pede. Aí joga a carga no ombro do outro. Eu sei que é de oração, eu sei que você é homem de Deus, ainda tenta fazer média com a gente. Fala, mas na hora que Deus não ouvir minha oração a teu respeito, como é que você vai fazer? Então, irmão, na hora da necessidade, o homem de Deus, a mulher de Deus, sabe também que é Deus que está no negócio. Não vai chegar em casa chutando a geladeira. Não tem nada nessa casa aqui. Não sei o que lá mais. Até o cachorro sofre, tadinho. Não, vamos entender. Saber passar necessidade e aprender a buscar o Senhor e depender dEle. Este é o aprendizado, esse aprendizado não é natural, mas surge através do ensino do Espírito Santo. Você tem que ter uma vida com o Espírito Santo para ele te ensinar. Não é uma coisa assim, que vai surgir naturalmente. Não. Vai surgir para mim saber passar a necessidade. Até chegar na abundância, eu preciso de ter quem comigo? O Espírito Santo. Fazer igual o David Poyonchu. Já partiu para o Senhor. Que ele até escreveu um livro que diz: Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Pessoa todo dia cedo vai levantar: bom dia, Espírito Santo, seja comigo no dia todo. Para a coisa mudar, irmãos. Senão não vai mudar. Senão nós vamos querer abundância, mas nós nunca vamos chegar. Ela nunca vai chegar. O pastor foi mentiroso, não teve abundância, coisa nenhuma. Lá em casa teve, foi uma dificuldade tremenda que eu custei vazar o ano. Está terminando o ano e eu não consegui nada. É canoa furada. Mas não é. O que eu fiz para alcançar? O que eu investi no reino para alcançar? Tudo isso. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Curva sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Eu sou grato ao Senhor por essa